Então quer dizer que a Bíblia não é machista, mas será mesmo? 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo 34 ao 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Nessa passagem fica evidenciado que Paulo proíbe o exercício público de autoridade da mulher em relação ao homem, proibindo elas também de ensinar. Mas aquilo era só para aquela época, não se aplica aos dias de hoje. Não, mas isso é porque elas estavam falando demais na igreja, por isso ele proibiu. Será mesmo? 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 11 ao 15. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use da autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Aqui já são refutados dois argumentos anteriores. Primeiro, aquela passagem não era só para aquelas pessoas daquela igreja porque elas estavam falando demais. Tanto é que essa passagem é mostrada de novo em 1 Timóteo. E, além disso, ademais, o argumento elencado não é que as mulheres eram proibidas de falar e de ensinar na igreja porque elas estavam falando demais ou conversando na hora do culto, como algumas pessoas dão a entender. O argumento elencado aqui, que proibia as mulheres de ensinar e de falar durante os cultos, é porque a mulher caiu em pecado porque tentou exercer autoridade sobre o homem, numa passagem de Adão e Eva. A gente pode ver isso no versículo 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Se aquilo fosse algo só para aquela época, por que ele se usou então de um texto mais antigo ainda do que o que a gente está usando? A passagem de Adão e Eva teria acontecido pelo menos 4.000 anos antes, enquanto a gente está usando um texto de pelo menos 2.000 anos. Então não merece prosperar o argumento de que aquilo era só para aquela época. Portanto, a justificativa é que a mulher era proibida de ensinar e de exercer autoridade, porque quando Eva tentou fazer isso, exercer autoridade e induzir o homem, ela o induziu a erro e o induziu a pecado. E por essa justificativa, naquela época, mesmo 4.000 anos depois, a mulher ainda não poderia exercer autoridade nenhuma. E se ela não poderia exercer naquela época, hoje em dia, levando em consideração esse texto, ela também não poderia. Portanto, minha amiguinha TikToker, se você fica no TikTok tentando ensinar pessoas e tentando exercer autoridade e tentando refutar os homens aqui, você está incorrendo em pecado. Isso de acordo com a Bíblia. Porque de acordo com a Bíblia, você deveria aprender em silêncio na sua casa com o seu marido.